Muito bem, dando seguimento então à nossa programação, nós teremos o painel com o tema Novas Formas de Contratar com a Administração, implementando o diálogo competitivo e novos métodos de resolução de conflitos, que será enriquecido com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, senhor Sérgio Kukina. Convidamos o senhor João Henrique Grunet, coordenador-geral de Estratégia de Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União, PGFN. A senhora Marcela Arruda, secretária municipal de Gestão de São Paulo. O senhor Paraíba Neto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da região metropolitana de Fortaleza. E para a moderação deste painel será conduzido pelo advogado Alexandre Magalhães. Reiteramos nossos agradecimentos à Caixa Econômica Federal, o Governo Federal, também os patrocinadores Seabra Capital, Quality, Trupe, MB, Ramac e Limpa Gin, pelo indispensável apoio à realização deste congresso. Podem ficar à vontade neste momento. Passamos a palavra ao nosso moderador, o advogado doutor Alexandre Magalhães. Meu cordial bom dia a todos e a todas. Uma satisfação muito grande estar aqui participando deste grande evento, né, na área de saneamento básico, promovido pela Alubras. Queria agradecer de coração o convite que o Dr. Flávio Abreu me fez para estar aqui presente hoje, nessa mesa, nesse painel tão importante, para falar de um tema tão importante, né, que é as resoluções alternativas de conflitos nessa área, aqui na presença desses quatro grandes palestrantes, primeiramente o ministro Sérgio Kukina, do STJ, que dispensa qualquer comentário, uma satisfação muito grande para o Congresso receber o ministro nessa manhã de hoje, a secretária de Gestão do município de São Paulo, a doutora Marcela, também que muito nos honra com sua presença, doutor Paraíba Neto, que é presidente da OAB da região metropolitana de Fortaleza. Eu tive o prazer de fazermos o mestrado aqui em Brasília juntos, e ainda o doutor João Henrique Grunet, que coordena o setor de recuperação de crédito na PGFN. Nós iríamos iniciar o painel com o ministro Kukina, mas o doutor João Henrique, por uma questão de agenda, daqui a pouco ele tem um compromisso, né, iniciará esse painel para que a gente depois possa dar continuidade. Doutor, com a palavra, ele vai fazer do púlpito. Muito bem. Muito bem. Pedimos aos nossos convidados que estão logo ao final aqui do auditório, nos estandes, pedimos a atenção dos senhores e senhoras para ocuparem os seus lugares para acompanharmos a programação de trabalho desta manhã. Ok? O nosso muito obrigado. A palavra. Obrigado. Vou falar aqui. Aqui está ok? É ok. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço a Alubras e ao Flávio o convite. É sempre muito bom falar para municípios. Afinal de contas, grande parte das políticas públicas acontecem nesse âmbito. Eu peço
muitas desculpas ao ministro pela indelicadeza de ter que falar na frente dele, porque a liturgia manda que a gente fizesse o inverso, né? Mas eu realmente dimensionei muito mal o meu tempo e o tempo da minha agenda, de modo que eu fiquei com um compromisso ao meio-dia, e aí não consegui me organizar o suficiente para falar logo na sequência, o que seria o natural, né? Vocês ouvirem primeiro o ministro, depois ouvir quem quer que seja, né? Mas, enfim, eu peço desculpas por isso, né? Eu estou imaginando que eu fui convidado para falar. Deixa eu falar um pouco do meu negócio primeiro, né? Eu sou procurador-geral adjunto de gestão da dívida ativa, portanto, sou gestor de 3 trilhões de reais inscritos em dívida ativa da União. E vocês devem imaginar que gerir 3 trilhões de reais não é nada trivial. E nos últimos tempos, a gente tem se dedicado a uma política de consensualidade aplicada à recuperação desses ativos que tem sido muito promissora. Então, ao invés da gente aplicar as políticas para a recuperação desses 3 trilhões de reais com base no enforcement do Estado, com base na força do Estado, com base na penhora, com base no envio de correspondências, com base na distribuição de execução fiscal, a gente tem se dedicado, sim, a tentar consensuar com os sujeitos passivos, com os contribuintes, né? E aí, isso gerou, no âmbito da fiscalidade da União, uma certa alteração da cultura. E aí eu falei, bom, eu estou imaginando que eu fui convidado para falar porque estamos diante de uma necessidade de mudança da cultura também nas contratações públicas. E aí eu separei alguns pontos aqui que vivi enquanto gestor da política pública de implementação do consensualismo, que eu acho que se aplicam integralmente a vocês, né? A quem está diante do desafio de uma nova forma de contratação pública, né? E a primeira questão que eu trago para vocês é o seguinte, olha, o problema ele é grande simplesmente porque envolve cultura. Veja, de nada adianta a legislação alterar a forma de contratação, como fez a 1433, e alterou lá a lei de licitação e implementou novas modalidades de contratação, se a nossa cultura organizacional, como do setor privado e do setor público, se mantiver a mesma, calcada em premissas de lados opostos, calcadas em premissas de desconfiança, calcadas em premissas de que aquilo sempre tem um ar de que pode dar errado, né? E a gente viveu isso dentro da fiscalidade também. Aliás, talvez na fiscalidade seja o seu maior expoente. Vivemos, ao longo dos 50, 60, 70 anos do nosso país, diante de uma desconfiança mútua do contribuinte com o fisco muito grande. E aí a gente precisou mudar essa cultura. E veja, não é a lei que vai fazer isso, são as pessoas, e acho que é por isso que é relevante a gente tocar nesse assunto, né? Mas como é que a gente fez isso no âmbito da fiscalidade, que eu acho que se aplica aqui, né? Uma primeira coisa que a gente precisa realmente enfrentar é o nosso desafio de compreender de parte a parte as necessidades. Perceba o seguinte, antes a dialética era contribuinte versus fisco, ou seja, enquanto um ganhava, o outro necessariamente perdia, ou se um outro perdia, o outro necessariamente ganhava. Veja, isso impõe para a gente uma teoria dos jogos em que um sempre ganha e o outro sempre perde, de modo que a gente perde algumas oportunidades do que vocês convencionalmente devem conhecer como o tal do ganha-ganha, né? E aí oportunidades vou chamar de negócio, mas entendam de aplicação da política pública, elas são perdidas. Veja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela quase duplicou a sua arrecadação com as medidas de consensualidade. Ou seja, eu permitindo com que o contribuinte pagasse de acordo com a sua situação econômica, com desconto, com alongamento, isso ampliou os resultados da arrecadação. O que pode parecer paradoxal, mas não é. E aí, aplicando isso para as contratações públicas, percebam que um maior diálogo, um estreitamento dos níveis e uma redução dos níveis de confiança podem sim gerar maiores oportunidades para a contratação pública, né? Então, esse é o primeiro ponto, a superação da dificuldade da cultura. O segundo, que a gente viveu também, e eu imagino que seja um desafio muito grande em âmbito municipal, porque é também no âmbito da União e dos Estados, é a capacitação. Veja, não há mudança de cultura e não há investimento em novas ferramentas e políticas públicas se o nosso pessoal, se a nossa maior riqueza, que é o serviço público dentro de um ente da federação, não estiver bem capacitado para as novidades. E quando eu falo capacitado, não é você, aqui na Procuradoria da Fazenda Nacional, não é pagar um curso de direito tributário, isso já pressupõe que ele sabe o direito tributário, ou pressupõe que ele sabe processo civil. A gente investiu em capacitações que são que chamam de soft skills, né? Ou seja, aquelas habilidades que dificilmente alguém estudaria tão espontaneamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Veja, negociação.
a gente aprende na Faculdade de Direito, o ministro Kukina deve bem confirmar isso, a gente estuda Direito Processual Civil 1, Direito Processual Civil 2, Direito Processual Civil 3, até o 15. Ou seja, como recorrer, como embargar declaração, como contestar uma decisão judicial, como evitar a aplicação da decisão judicial. Agora, a gente não se dedica nas cadeiras da faculdade a estudar a negociação. E isso é um déficit cognitivo que o advogado tem. E aí a gente teve que comatar isso dentro da PGFN. Veja, agora a nossa política não é mais de recorrer sem nenhum sentido, mas sim de tentar compreender as dores de parte a parte para poder chegar num bom negócio. Também capacitamos advogados, isso, não sei quantos advogados tem aqui na plateia, a gente capacitou também numa outra habilidade que é muito difícil de entrar na cabeça do advogado, que é a contabilidade. Mas a gente viu essa necessidade e então formamos procuradores da Fazenda Nacional, contabilistas também. E isso foi um desafio muito grande. Afinal de contas, você migrar das ciências humanas para as ciências exatas não é nada trivial. E o terceiro curso, que me parece que foi um divisor de águas também na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e eu estou dando esses exemplos só para vocês encontrarem o de vocês, né? Não estou dizendo que contabilidade vocês devem fazer lá, até porque vocês já devem ter conhecimento avançado em contabilidade. Mas para a gente isso foi importante. E o terceiro curso, que me parece que foi o divisor de águas dentro da Procuradoria, foi o curso de Ciência de Dados. Hoje temos mais de 30 procuradores da Fazenda Nacional, portanto formados em advocacia, formados em direito, que ingressaram no concurso e que têm hoje a formação de ciência de dados. O que parece ser contrassensual, ou seja, não, vamos fazer o seguinte, não vamos formar ninguém em ciência de dados, não é muito mais barato você contratar um cientista de dados, mas não, porque se você contratar um cientista de dados, ele não vai entender do negócio, seja contratação pública, seja recuperação de ativos. Por isso que a gente precisa formar os nossos servidores, formar com aquilo que é a coluna central da formação, mas também com essas skills que são muito importantes. Um outro pilar, que é muito relevante também, e foi bastante lá quando a gente implementou a política pública da transação na PGFN, e eu acho que também se aplica quando a gente está diante de um novo modelo de contratação, é se preparar para criar uma ampla rede de governança em volta dos processos de trabalho. Percebam que a desconfiança da lisura de um processo, a desconfiança da lisura de um processo de negociação, ela está muito mais relacionada a uma falta de transparência e a uma falta de governança do que propriamente do processo em si. Então, criar essa rede de governança é muito relevante, ter tudo bem documentado, ter processos de trabalho mapeados, ter pessoas designadas e estanques para determinadas atividades, de evitar a contaminação do processo de trabalho para toda a equipe, a criar instâncias de aprovação, isso é fundamental. Então, criar uma governança em volta para quando acontecer o seguinte, para quando o órgão de controle vier, e vai vir, e é bom que venha, você tem tudo muito bem organizado e tudo muito bem documentado, a ponto de você ser submetido a uma auditoria operacional com toda a tranquilidade do mundo, né? Então, criar essa proteção e essa rede de governança é muito relevante. Mais um aspecto que, para mim, é o ponto-chave, e foi para nós na política da consensualidade no âmbito da PGFN, e eu acho que vai ser para vocês também nas novas modalidades de contratação. É investir numa transparência, não numa transparência passiva, ou seja, se me perguntarem, eu entrego o dado, se me perguntarem, eu revelo o contrato público, se me perguntarem, eu divulgo a informação. É investir numa transparência ativa, porque isso sim passa o signo da lisura do processo de contratação, como aconteceu conosco nas transações. Hoje a gente tem quase 3 milhões de negociações celebradas, todas elas são absolutamente transparentes, isso serviu de insumo para pesquisas científicas, isso serviu de insumo para órgão de controle fazer o seu trabalho, que é investigar e avaliar a adesão da política pública com a legislação, e isso tem sido um instrumento, um excelente instrumento que passa o signo para os órgãos de controle, para a população em geral, para o povo do nosso país, de que aquilo ali está sempre muito dentro do processo mais transparente possível, dentro de uma governança mais razoável. Eu queria agradecer enormemente, pelo convite, eu sei que talvez eu tenha contribuído muito pouco com o debate, mas eu queria passar essa experiência porque eu acho que, diante de uma alteração de cultura, algumas questões são fundamentais de serem pré-cogitadas para que ela dê certo no futuro. Afinal de contas, cultura não se muda com a legislação, feliz ou infelizmente. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João.
Fique à vontade, né? Que teria que sair. Perfeito. Então, na sequência, passaremos a palavra para o ministro Sérgio Kukina, do STJ, que está lá no tribunal desde 2013, pouco mais, né, ministro, de 12 anos. Vi recentemente, ministro, uma notícia interessante, que eu acho que casa muito com o nosso assunto aqui, o processo de vossa relatoria, né, que foi realizado o primeiro acordo lá pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do STJ, né, conduzido pelo ministro Paulo Sérgio, e processo de mais de 20 anos de tramitação lá no tribunal, que eu acho que vem a calhar no assunto que a gente está tratando aqui hoje, né, que é essas novas formas de solução, novas não são novas assim, né, essas soluções alternativas de conflito, né, no âmbito da administração pública. Com a palavra, ministro Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Vou aqui seguir, não é, o exemplo já dado. Não é? Sou um homem branco, 66 anos, cabelos curtos, também brancos, uso óculos, olhos azuis, tenho terno cinza, gravata branca, camisa branca e uma gravata escura. Enfim, acho que 1,83 m, já fui mais alto. A gente vai ficando velhinho, vai encolhendo, não é verdade? Então, essas são as características, né? Minha mãe, que era muito habilidosa em fazer propaganda enganosa, Deus a tenha, né? Ela dizia que o filho dela era bonito, né? Não entendi até hoje, né? Porque enfim, mas quero cumprimentar, aqui, lógico, enaltecendo essa reverência, né, à inclusão. Né? Vejo aqui os intérpretes de Libras, enfim, e é um tema realmente que merece nossa atenção. Aliás, no STJ eu presido hoje a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, e esse bom exemplo que é dado nesse evento pela Lubraz, né, eu até lamento, porque nem sempre eu encontro esse exemplo nos espaços do Poder Judiciário. Né? Quero inicialmente agradecer a organização do evento pela gentileza do convite que me foi dirigido, né? Cumprimento aqui o dispositivo e o faço de início na pessoa do moderador, presidente, enfim, dos trabalhos desse painel, Dr. Alexandre Magalhães. Cumprimento ao colega que já se pronunciou da Fazenda Nacional, Dr. João Grenhal. Eu tenho um sobrenome, ainda não decorei, né? Dr. Paraíba, que é o presidente da OAB da região metropolitana de Fortaleza, né? Um trava-língua, né? Paraíba de Fortaleza, né? Doutora Marcela Arruda, né? Secretária de Gestão do município de São Paulo. São Paulo, aliás, onde estive ontem, segunda-feira, né? Em meio a todo aquele tormento e ventania, né? E estava ontem em São Paulo, né? Na Escola da Magistratura, e pela manhã participava de um evento na área da bioética, né? E, portanto, eu posso dizer que foi a última palestra que proferi no inverno de 2025. Hoje, né, posso também dizer que desde o inverno eu não fazia mais palestra. Hoje, então, é a primeira palestra na primavera, né? E aqui no campo da infraestrutura. Boa primavera para todos, né? Primavera que se iniciou ontem às 15h
19h19. O doutor Alexandre lembrou, de fato, recentemente, o STJ, diga-se de passagem com muito atraso, o STJ implantou o seu Centro Judiciário de Soluções Consensuais, chamado SEJUSC, que já existe em todos os tribunais do Brasil, praticamente, há muitos anos, por indicação ou orientação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ainda que tendo demorado, né, ainda que tendo sido lenta, né, essa medida, né, mas o fato é que temos o SEJUSC. E efetivamente, a primeira solução consensual, né, ela foi fruto de um trabalho, né, desenvolvido em nosso gabinete, um processo que por lá tramitava e que envolvia uma discussão entre concessionária de rodovia, né, e usuário, né, de faixa de domínio. Tentou-se, por algum tempo, um entendimento entre essas partes, né, houve alguma resistência, mas, enfim, né, o desfecho foi o melhor possível. Chegaram ao entendimento e ficou, historicamente, como sendo o primeiro consenso, né, homologado pelo nosso SEJUSC, que é conduzido na área do direito público pelo ministro Paulo Sérgio Domingues. Eu me lembrei há pouco, no painel anterior também, a colega de Goiânia, acho que é a doutora Cíntia, é Cíntia, não? Cíntia, né? Ela fez menção ao caso do Césio 137, né? Essa fatalidade, esse sinistro gigantesco, de proporções gigantescas, né? Que ocorreu na capital goiana em 1987, se não me falha a memória, né? Em que um catador de resíduos, né, encontrou um maquinário de radiologia numa construção abandonada e levou para sua casa para revender. E essa peça tinha mais ou menos uns 18, 19 quilos, abriram essa peça de metal e lá de dentro tiraram uma cápsula, né, que continha o Césio 137, algo em torno de 19 gramas, não passava disso. E aí mexeram naquele pozinho brilhante, criança brincando, até que venderam para alguém, né? Mas o fato é que houve um descuido, né, na medida em que esse imóvel abandonado, onde tinha funcionado uma clínica de radiologia, nesse imóvel abandonado esqueceu-se lá, por desídia, né, das autoridades que deveriam ter o cuidado, esqueceu-se lá esse equipamento, e que ocasionou mortes, né, inclusive de uma criança, umas 4 mortes pelo menos, e até hoje gera consequências, efeitos danosos. A população de Goiânia sabe do que falo, né, o drama vivido, enfim, e me chamou a atenção essa lembrança, porque eu também trabalhei num processo no STJ, onde se discutia a indenização, né, pela perda de um imóvel, né, onde essa cápsula de Césio esteve por alguns dias, né, e esse imóvel ele foi interditado e revestido, esse terreno, né, destruída, desmanchada a casa que nele havia, desses catadores, e foi esse terreno revestido com uma camada de concreto e não se poderá nele realizar qualquer atividade nos próximos 150 anos, né? A contar, claro, do acidente, 1,5 séculos, né? Esse terreno está interditado. Bem, rapidamente aqui eu queria estender meus cumprimentos a colegas do meu estado, do Paraná. Eu sou originário do Paraná, cumprimento ao prefeito Silvio Barros, não sei se encontra aqui, né? Eu já ouvi antes, prefeito de Maringá, me parece que também falará nesse evento, né? Cumprimento a doutora Karen Kassmaier,
consultora legislativa do Senado Federal, minha colega de mestrado, né? Não vou dizer quanto tempo foi isso, há quanto tempo foi isso, né? E também cumprimento ao meu querido amigo, Dr. Flávio Pansieri, advogado, né? Uma grife na área jurídica de nosso estado do Paraná e de nosso país, né? Eu gostaria, dentro do painel, né, o painel aqui diz respeito ao diálogo competitivo e consensualidade, né, eu gostaria de dizer alguma coisa, né, sobre especialmente essa figura, né, de certo modo nova para nós brasileiros, essa nova modalidade de licitação, que vem a ser o diálogo competitivo, trazido pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, que substituiu a 8.666, lá do ano de 1993. Essa nova Lei de Licitações, ela me causa alguma inquietação até hoje, né? Em primeiro lugar, porque é uma lei sancionada no dia 1º de abril. Quando eu vi aquilo, 1º de abril, né, no dia da mentira, tenho assim um olhar dúbio, né, em relação a essa lei. Mas, enfim, examinando o texto, né, que a compõe, ela é composta de 194 artigos. São muitos artigos, na verdade, uma lei, portanto, de grande extensão, e como eu falei, despertou minha atenção, em primeiro lugar, quando eu fui ao seu artigo 5º. O artigo 5º dessa lei diz assim: são princípios a serem observados na aplicação desta lei de licitações e contratos administrativos. São princípios a serem observados. Quantos princípios estão indicados nesse artigo 5º? Eu levei um susto. 22 princípios. O artigo 5º remete ao aplicador da lei de licitações, remete à observância de 22 artigos, de 22 princípios, mais os princípios constantes também da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Essa LINDB, que lá no ano de 2018, há 5 anos atrás, recebeu acréscimos importantes, notadamente, me refiro aqui aos artigos 20 a 24, acréscimos impostos pela Lei 13.655 do ano de 2018, acréscimos que dizem com a obrigação, uma série de obrigações que tem as funções administrativa, judicial, legislativa, no trato dos interesses que lhes são próprios. Então, vejam, 22 princípios a serem observados, mais esse conjunto de princípios específicos localizados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma lei também que causou alguma preocupação, por quê? Porque, embora ela tenha entrado em vigor, nela se disse: olha, essa lei entra em vigor, todavia, as outras leis no campo das licitações em vigor, assim permanecerão por mais 2 anos. Então, lá se previu, a 8666 continuou em vigência, continuaria em vigência nos 2 anos seguintes, ou seja, até março, abril de 2023. Permaneceria em vigor também a lei do pregão, permaneceria em vigor igualmente a lei que trata do regime diferenciado de contratação. Muito bem, estando para se escoar esse biênio em que esses 4 diplomas conviveriam simultaneamente, um dia antes de acabar os 2 anos, 31 de março, sobrevém uma medida provisória e diz: muito bem, tudo continua como está até o final de 2023. Eu confesso que no tribunal, nós ainda, pelo menos na nossa seção de direito público, que é onde atuo, nós não chegamos a receber muitas controvérsias, muitas demandas
a respeito do chamado direito intertemporal, para saber qual é a lei que vale, qual não vale, e haveria a possibilidade de fazer uma mescla, aproveitar um artigo de um diploma X, outro do diploma Y. Isso poderá efetivamente acontecer ainda. Não nos chegaram, por enquanto, casos específicos a esse respeito, trazendo questionamentos a esse respeito. Muito bem. Enfim, com todas essas nuances, o que vamos verificar, no que aqui efetivamente importa, é que, no tocante às modalidades de licitação, talvez a grande novidade tenha sido o surgimento, a aparição entre nós, do chamado diálogo competitivo. O pregão, que não estava dentro da 8666, veio para dentro da 14.133 agora, então está dentro da lei própria de licitações. Continuam a concorrência, continuam o concurso, o leilão, mais o pregão e, por fim, o diálogo competitivo. O diálogo competitivo previsto no artigo 32, precisamente. Evidentemente, ficamos com uma sensação de que esse dispositivo, com seus parágrafos e incisos, ele não chega a nos dar aquela sensação de que o legislador esgotou com suficiência questionamentos que possam surgir da aplicação dessa novidade, da utilização dessa novidade licitatória. Digo também, estamos agora já em setembro de 2025, não recebi em recurso, em mandado de segurança, até hoje, nenhuma questão relativa ao diálogo competitivo. Por isso, não teria alguma informação de natureza jurisprudencial. Pode ser que tribunais de contas dos estados, municípios, em algum lugar, talvez até o TCU não tenha mesmo essa informação, já tenha se deparado com algum questionamento, produzido alguma decisão. Mas em nível de STJ, Supremo também, não tenho informação de que haja se defrontado com o diálogo competitivo. Enfim, rapidamente, sei que aqui o tempo é escasso, o diálogo competitivo, até onde se pode aprender, ele vem previsto, enquanto modalidade licitatória, para situações em que o administrador público até desconfia qual é o objeto que ele deseja contratar. O objeto aí, um produto, um serviço, enfim, uma obra, mas ele não tem a certeza de quais são as exatas especificações do objeto. Não está convencido. Por isso eu pessoalmente até tenho a compreensão de que quando se lança um edital, no caso do diálogo competitivo, quando se lançar um edital, naquela primeira fase, que é a pré-seleção de interessados, eu penso que não se poderá, inclusive, por razões óbvias, divulgar um projeto básico. Porque o projeto básico exige um mínimo de certeza sobre as especificações do objeto. Talvez um pré-projeto, aí sim, um pré-projeto que diga aos interessados em participar desse diálogo, que diga, olha, o que eu estou precisando é mais ou menos o seguinte, tal ou qual objeto, com essas características mínimas, mas não posso ir além. Eu preciso, portanto, da contribuição de vocês interessados nessa primeira fase. O artigo 32 diz, olha, vai se publicar um edital com um prazo não inferior a 25 dias, convocando eventuais interessados
em participar desse diálogo. Uma pré-seleção, uma pré-seleção de licitantes interessados. E aí, uma vez que se escolhe, esses interessados, abre-se, agora sim, a segunda fase. A segunda fase é a fase, efetivamente, do diálogo. O administrador, vai haver, claro, uma comissão de contratação, constituída por três membros, efetivos, enfim. E é até interessante que esse artigo 32, ele diz que a comissão de contratação, ela poderá contratar um assessor. Eu agora aqui até me pergunto, como é que se dá essa contratação? É por licitação também? Ficou esse questionamento para mim, pelo menos. Mas, enfim, a ideia que a lei nos passa é que, na fase seguinte, a fase do diálogo, cada um dos licitantes pré-admitidos será ouvido, e de forma reservada. As reuniões serão reservadas com cada interessado, com cada licitante, serão filmadas, tudo será registrado em áudio, vídeo, e aí esse licitante, esse interessado, dirá à comissão contratante: olha, a minha ideia em relação ao objeto que você quer, para que ele seja factível e se possa dar uma resposta, a minha ideia é essa, o meu projeto é esse. Eu penso que deve esse objeto observar as seguintes diretrizes, os seguintes parâmetros. E a comissão, tendo recebido essas informações, ela deverá mantê-las em regime de confidencialidade, para que outros, que também serão ouvidos, trarão as suas propostas, não saibam o que o anterior informou, sob pena de desorganizar, trazer insegurança, incertezas para o momento do diálogo. Então, depois que todos são ouvidos de maneira reservada, tudo gravado, aí a administração, imagina-se, por meio da comissão contratante, essa comissão estará em condições de examinar todas essas sugestões, havidas por meio desses diálogos individuais, e dizer assim: olha, acredito que chegamos à conclusão de que o melhor encaminhamento, as melhores características que haverão de ser observadas no tocante ao objeto que pretendemos contratar, são essas. Então, quando ele seleciona a melhor sugestão, eu vou dizer assim, de um dos... A lei não diz que seria possível ele dizer: olha, eu vou aproveitar um terço da sugestão de um participante, outro terço de outro. Não há, mas também não há um veto. Pode até acontecer mesmo, que um dos participantes, de um dos licitantes, até uma altura tenha uma ideia boa, mas outro, lá por diante, é que traria a melhor sugestão. Então, eu particularmente, assim, a priori, não vejo que pudesse existir um óbice a que houvesse uma mescla na apreensão das sugestões oferecidas. E aí, sim, quando a comissão contratante deliberar, escolhe a sugestão do licitante A, do B, do C, ou do A mais um pouco do B, aí ela vai, efetivamente, divulgar essa sua sugestão acolhida, um novo edital, em prazo não inferior a 60 dias, em que poderão, aí, para disputar esse objeto, poderão concorrer todos esses mesmíssimos licitantes que estavam pré-selecionados e participaram do diálogo inicial. De modo que pode-se concluir que mesmo aquele licitante cujo projeto foi o escolhido nesse diálogo preliminar, pode-se concluir e admitir, não haverá problema nenhum, que na fase seguinte, em que ele pretenda
né, adjudicar esse objeto, seja por lance, valor, etc., ele não se saia vencedor, não se sagre o vencedor. Pode acontecer, né? Então, ele que deu a melhor sugestão, mas, no entanto, na hora da disputa, né, a administração, por sua comissão contratante, vai dizer, não, a proposta mais vantajosa foi daquele outro licitante, né, em que pese você tenha nos fornecido os melhores subsídios para a contratação do objeto. Então, há essa, e como alguém na doutrina já disse, né, não há também prêmio de consolação. Ah, você que ofertou o projeto mais bonitinho, que eu incorporei, vamos te dar aqui um prêmio X, um valor Y, não. Tá? Não existe essa possibilidade. Enfim, essa é, em linhas gerais, né, a estrutura do chamado diálogo competitivo. Uma pré-seleção, né, de licitantes que desejem contribuir em busca de trazer as melhores especificações para que se torne factível, né, a realização, né, da disputa em torno do objeto indicado pela administração, né. Os diálogos em regime de sigilo. Claro que aí surge uma discussão, né? Puxa, mas depois que a administração escolhe qual será o pré-projeto, por assim dizer, né? Olha, escolhi a indicação, a sugestão do licitante D, né? Aí, obrigatoriamente, quando ela divulga o edital, já com o objeto, agora sim, definitivamente delineado, aí ela tem que divulgar todas as conversas, todos os vídeos, todos os áudios, né, são tornados públicos. Claro, aqui pode haver muita discussão, olha, segredo industrial, direito autoral, etc. É um risco, faz parte desse tipo de procedimento. O que não se admite é o vazamento. Inclusive o assessor que pode ser contratado pela comissão de contratação, né? Inclusive esse assessor, que eu até perguntei, mas como é que se contrata o assessor? Quem é que vigia o vigia? Né? Esse assessor assina um termo também de confidencialidade. Né? Então, em suma, é mais ou menos isso. Né? Também me chamou a atenção, nesse panorama, o fato de que aquele licitante que teve a ideia abraçada pelo poder público, né, pela administração, e cuja ideia será objeto, portanto, do edital para que a competição se finalize, ele pode participar em igualdade de condições com os demais. Né? Que nós sabemos que, como regra geral, aqueles que tenham participado do pré-projeto, do projeto básico, não podem participar, né, de maneira direta ou indireta, do pleito licitatório. Não há essa barreira em relação ao diálogo competitivo. Eu acho que, então, agora encerrando, prometo, presidente gentil, não me caçou a palavra ainda, senão termina a primavera, começa o verão, eu ainda estou falando. Né? O diálogo competitivo, pelo menos a meu sentir, ele se revela como uma construção a várias mãos. Né? Um espaço de construção da melhor solução. Da melhor solução. Né? Claro, aqui já sabemos, nem todos têm formação jurídica no plenário, né? Nem todos têm, mas hoje se debate muito na nossa área jurídica uma nova forma de processo, que é chamada de processo estrutural. É diferente do processo tradicional em que o João vai a juízo cobrar uma dívida de José. A contra B. No processo estrutural, o que é que se tem como objeto de pretensão quando alguém vai ao judiciário? O Ministério Público vai ao judiciário pedir
que o juiz condene o prefeito, o governador, a que implemente uma política pública prometida na Constituição Federal. Política, por exemplo, na área do saneamento, que, como já se disse aqui, implica em mortes por conta de um não fazer nessa área. Mas aí se sabe que esse objeto de uma pretensão judicial voltada a se condenar um ente público a efetivamente implementar uma política pública prevista em lei, na Constituição, sabe-se que esse processo é um processo diferenciado, complexo. Não é igual a um processo para se cobrar um cheque, hoje nem se fala mais em cheque, nota promissória, cobrar o cumprimento a um contrato de compra e venda. É um processo que reclama a intervenção de vários atores. Porque requer conhecimentos na área do orçamento público, requer conhecimentos na área da engenharia, requer conhecimentos na área da gestão qualquer específica. Então, esse processo estrutural, no âmbito do Poder Judiciário, ele reclama o quê? A participação de vários atores que possam contribuir para a formação de uma solução homologada judicialmente. Nós tivemos recentemente, só para exemplificar, um caso muito emblemático, caso que diz respeito ao fornecimento de medicamentos pelo poder público, pelo Sistema Único de Saúde, que atua nos 3 níveis da federação. Esse caso chega ao Supremo Tribunal Federal, e há um certo número de interessados. A União, 27 estados, Distrito Federal, ou 26 estados, mais o Distrito Federal, e 5.570 municípios, todos passíveis de sofrerem ações judiciais para entrega, fornecimento de medicamentos. E aí, quando se entra com ação contra a prefeitura de Xique-Xique, na Bahia, o prefeito diz, não, essa obrigação é do Estado, é do governador da Bahia. Aí o governador diz, não, é da União. E nunca se resolvia o processo. Um empurra. Aí, por meio desse modelo, que diz com o chamado processo estrutural, litígio estrutural, todos os atores foram envolvidos em audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar foi o relator, até que se chegou a um consenso nacional de quem é a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento A, do medicamento B, do medicamento C. Tem registro na Anvisa? Tem. Então, pode ser contra uma... Não tem registro na Anvisa, tem que ser contra a União. É medicamento experimental? Uso off-label? Como é que resolvemos isso? Então, tudo ficou devidamente resolvido nessa decisão, que é fruto de um consenso. Os 5.570 municípios indicaram seus representantes, que levaram suas sugestões ao Poder Judiciário. Então, a ideia, eu trouxe aqui esse contraponto do processo estrutural no nosso âmbito judicial, para dizer o seguinte: eu, juiz, sei que preciso decidir uma ação, um litígio estrutural, mas eu não tenho expertise para isso. Que expertise tenho eu para decidir uma questão complexa na área do saneamento? Nenhuma. Eu não tenho expertise. Então eu preciso me abastecer de informações de quem possa contribuir. Eu tenho muito problema no meu gabinete, com ações que eu recebo, por exemplo, na área da infraestrutura, direito portuário. Muita discussão.
O operador portuário que descarrega o container briga com o retroalfandegado, aquele sujeito que armazena, porque o importador não quer esperar, não quer que sua mercadoria espere no pátio do operador que descarregou, ele quer que vá para outro espaço e que rapidamente o agente da Receita Federal vá lá e faça o desembaraço da sua mercadoria. E aí a briga, né? O operador portuário, o que descarrega o container do navio, ele quer cobrar na hora que ele entrega para o retroalfandegado, o que fica fora da área primeira, o chamado porto molhado. Vai lá para o porto seco. E é uma discussão terrível entre eles. E nessa discussão ninguém se entende. A ANTAC diz uma coisa, o CAD diz outra, o TCU provocado diz uma terceira. Né? Então, são situações complexas. Como eu disse, trouxe só a título de contraponto, para, metaforicamente, dizer que compreendo o diálogo competitivo como um espaço, né, que propicia essa possibilidade virtuosa de o Estado, né, o administrador, desvendar com melhores critérios, definir com melhores critérios o efetivo objeto a ser licitado. Ele não tem a certeza. Então, por isso, diálogo competitivo é algo que se reveste de uma complexidade maior. O objeto é de maior complexidade e ele precisa de informes, precisa, né, de informações técnicas confiáveis. Para daí sim dizer, agora eu já sei o que eu quero, como eu quero, de que forma eu quero. Então, o diálogo competitivo vai mais ou menos nessa linha, e eu espero mesmo que o judiciário não precise intervir tanto. Estimo que os atores que intervenham nessa modalidade licitatória possam chegar sempre a consensos adequados, que deixem o judiciário de fora, como eu digo, deixem um ator que, não, no mais das vezes, não é o mais qualificado a dizer a palavra certa. Não é o mais qualificado. Mas, se provocados formos, aí teremos que, do nosso jeito, resolver e dar uma palavra, entregar a solução. Mas eu, sinceramente, prefiro, que haja antes um recurso administrativo, que haja antes uma intervenção do Tribunal de Contas, enfim, e que o judiciário atue sempre de forma residual. Não é preguiça de trabalhar, é apenas confiar em que as melhores soluções, quem saberá as melhores soluções, são exatamente os atores que são envolvidos, no caso concreto. Tem a expertise e detém a expertise. Eu acho que paro por aqui, então. Eram as considerações, como eu disse, não temos ainda um know-how formado, não temos precedentes, processos. Por ora, falamos mais com apoio na experiência da doutrina, que já se adiantou, como deveria, em trazer as primeiras linhas no campo da interpretação. Agradeço mais uma vez o convite, que me foi dirigido, e de logo devolvo a palavra ao nosso presidente, doutor Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Acho que foi muito oportuna a sua fala. Aqui o público, principalmente de gestores, principalmente de procuradores, que estão acompanhando seus gestores. Doutor, uma satisfação. Eu acho que foi muito oportuna a sua participação, nós sabemos quão desafiadora é a contratação pública, e o ministro que traz aqui os detalhes dessa nova modalidade, e que, se até agora não chegou no STJ, é porque, de fato, ainda há
um desconhecimento muito grande sobre o funcionamento, né, dessa modalidade, que eu acho que vem para trazer eficiência, para trazer segurança jurídica, né? Muitos, por exemplo, dos gestores têm receio em relação a questões de responsabilização, e eu acho, ministro, que esse instrumento ele realmente é muito eficaz, e o nosso objetivo aqui desse painel é justamente isso, trazer essa informação para os gestores brasileiros, né, que estão aqui presentes, que essa informação possa ser passada, e eu acho que vossa participação foi muito oportuna. Muito obrigado aí em nome do Congresso. E já ouvimos o fisco, já ouvimos agora o Poder Judiciário, e agora o Poder Executivo, com a palavra a secretária Marcela Arruda, secretária municipal de gestão do município de São Paulo. Bom dia a todos vocês. Antes de até fazer meus cumprimentos, eu quero convidá-los a ficar, mesmo agora que é o horário do almoço. Seguindo aqui o protocolo, sou uma mulher de 41 anos, cor parda, cabelo pretos abaixo da altura do colar, visto hoje uma roupa de seda preta com listras brancas, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Cumprimento a mesa, ao ministro Cuquina, que deu uma aula aqui. Poderíamos encerrar agora o evento, e já tivemos aqui uma impressão muito boa sobre o diálogo competitivo. Ao doutor Paraíba e ao doutor Alexandre, é um prazer estar com vocês hoje aqui. Bom, hoje estou na cadeira de secretária de gestão da cidade de São Paulo, de presidente do Fórum de todos os secretários de gestão, administração e planejamento do Brasil, que é o FONAC, mas hoje aqui eu represento a Frente Nacional dos Prefeitos, e é uma honra falar com vocês aqui na visão do Executivo acerca do diálogo competitivo. Eu começo com um contraponto a partir do esclarecimento que o ministro já fez sobre o que é esse novo instrumento, mas perguntando aos senhores, quantos dos senhores, sejam executivos da gestão pública, empresários, já participaram do diálogo competitivo? Nenhum. Não se sintam sozinhos. As licitações, no que diz respeito às parcerias público-privadas, onde visualizamos muito e foi pensado o diálogo competitivo no passado, cresceu, ministros, 300% nessa segunda década. Então, pegando as 2 décadas de parcerias público-privadas, que é uma das formas de contratação inovadora também da administração pública, nós temos aí um crescimento de 300%. Mas se pensarmos nos últimos anos, a partir da aplicação da Lei 14.133, poderíamos também visualizar um crescimento efetivo das parcerias público-privadas. Estou falando apenas de uma das formas de contratação aqui no âmbito das concessões, sejam elas concessões patrocinadas, sejam elas concessões administrativas, mas eu quero dizer que nenhuma seguiu pelo diálogo competitivo. Assim como nenhuma das capitais, se o meu grupo de secretários de capitais estiverem corretos, e as pesquisas também demonstram isso, nenhuma ainda fez o diálogo competitivo. Então, a minha provocação inicial, antes mesmo de poucos slides que estão aqui, é falar que nós estamos de fato de um instrumento novo, mas como gestores públicos, e os senhores, enquanto empresários que contratam com a administração pública, precisam conhecer para entender se de fato este modelo que é europeu, aplicado ao Brasil com uma das melhores intenções, que é na inovação, e é afastar um fantasma de que o gestor público não pode conversar com o empresário, se de fato ele atende a uma outra necessidade, que é a necessidade da urgência das contratações públicas. Os senhores me entendem? Então, o porquê que nós, gestores públicos, que precisamos fazer uma contratação inovadora para o município, e o porquê que os empresários, que também têm muitas oportunidades inovadoras para soluções, ainda não acharam um grande caso aqui no Brasil, não que não tenha, vou apresentar alguns, não que não tenha, mas um grande caso que tenha deslanchado a aplicação do diálogo competitivo. Vamos lá. Eu falo da cadeira da Frente Nacional dos Prefeitos, mas não poderia mostrar o exemplo de São Paulo aqui, porque traz uma realidade diferente em números, mas problemas que são idênticos a todos os municípios. Uma cidade com 12 milhões de habitantes, nós temos ali
um orçamento para investimento, então a cidade com mais de 120 mil bi em orçamento 25, mas eu quero chamar a atenção, em 22 eu tinha 32 bi empenhados para contratações públicas, em 23, 36 bi, nós temos aqui o desenho de 24, mas aqui a chamada de atenção é só para um recorte de orçamento para investimento, porque quando eu vou falar em diálogo competitivo, eu preciso ter dinheiro no orçamento para investir na inovação. Então, os municípios terão que fazer o seu recorte e também pensar as modalidades que já tem de contratos. São Paulo hoje tem aproximadamente 10 mil fornecedores, quando eu olho aqui esse arcabouço geral. Tudo números públicos e o que eu estou mostrando aqui, os senhores conseguem achar de todos os municípios. E aí eu vou dispensar falar aqui sobre o que é exatamente o diálogo competitivo, porque o ministro Kukina muito bem já fez a falar dessa nova modalidade de licitação com os licitantes, que traz ao gestor público um outro olhar. Aquele olhar que nós devemos sentar não é para pensar no pregão eletrônico, como já tem, na negociação de preço. Nós devemos sentar com o privado para negociar a melhor proposta de solução a um problema público. E quando eu penso a melhor proposta de solução a um problema público, não necessariamente eu coloco o preço em determinada posição que hoje se coloca, e por isso que a modalidade pregão é mais utilizada. E aí, ministro, eu espero que nós não tenhamos muitas demandas que cheguem até o STJ, mas se chegar, eu espero que essas demandas caiam nas mãos de ministros como o senhor, que está tão bem aqui, familiarizado com as novas formas inovadoras. Nós temos aqui as 3 hipóteses que o ministro já reforçou, então me cumpre aqui apenas lembrar. Eu tenho que pensar em algo que não existe, então eu não consigo definir com precisão, e se eu pensar só por essa hipótese, eu tiro dos senhores qualquer possibilidade, às vezes, de esgotar essa característica e de ter um parecer jurídico positivo, porque quem de nós consegue hoje, mesmo que com a inteligência artificial e com a internet nós temos esses recursos, saber de fato que não existe aquela forma de solução no Brasil? Existe uma dificuldade. Mas é por isso que o dispositivo, ele também resguarda ao gestor público. Você pode buscar uma solução que você não consegue definir com precisão, mas caso essa solução já esteja no mercado, seja para gestão de infraestrutura, seja para construção, seja para todas as modalidades, para todos os temas, já esteja no mercado, você pode buscar uma solução que vista no teu corpo de gestão pública, o que significa dizer que pode ter solução existente, mas que não se amolda às características da administração pública, dadas suas especificidades. Este é um ponto que eu acho que precisa ser melhor compreendido para aplicado. A inovação tecnológica é o que se mais pensa quando a gente pensa no diálogo competitivo. Agora, a modelagem tem que ser inédita, e é por isso que será mais demorado, e é por isso, ministro, que eu trago aqui algumas dúvidas dos gestores públicos, em especial dos secretários de gestão e de administração, que em quase todas as capitais têm a competência, como em São Paulo, de passar as diretrizes de compras públicas, de licitação, de fazer os novos regulamentos. E o Ministério de Gestão acaba de, há pouco tempo, chamar uma audiência pública para buscar dos senhores justamente a contribuição para este novo regulamento. Esta lei, ela tem etapas que busca assegurar a transparência, mas etapas que deixam esse processo muito mais demorado do que outros processos, porque eu busco o privado através de um edital para que ele participe da proposta. Eu preciso ter aqui e resgatar no Brasil 2 princípios, pelo menos, que são muito conhecidos, que são muito falados, mas ainda são difíceis de aplicação no dia a dia. O princípio da confiança legítima, antes só pensado no âmbito constitucional, e o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica porque ao buscar do privado que ele faça um investimento na sua capacidade técnica para apresentar uma solução
e torná-la pública à administração, não pública para o público, mesmo que com termo de confidencialidade, eu preciso assegurar que, caso ele não seja vencedor ao final deste processo, eu não tenha ninguém utilizando a metodologia que ele indicou para a solução daquele problema. Vocês entendem isso? Parece simples, mas não é tão simples. Eu preciso assegurar o princípio da confiança legítima, porque essa relação tem que ter aí a confiança dupla. Mas tudo isso, das palavras do ministro, já ficaram bem desenhadas, e por isso que eu pulo aqui para um ponto de atenção. Portal Nacional de Compras Públicas diz ter 11 municípios que que trataram suas licitações com diálogo competitivo. Opa, não acreditem. Como assim, Marcela? Não acreditem. Quem estiver tirando foto, pelo menos coloque depois uma barra na foto. Não está certo. Eu busquei aqui, liguei para os secretários, saí ligando para os secretários. O que aconteceu? Que modalidade é essa de municípios que você tratou aí no teu município tão pequeno e você já tem um exemplo de diálogo competitivo? Não, o sistema está errado. E até aqui não julguem, nós estamos diante de um novo momento de licitação pública, com um sistema que é nacional, que consolida dados. Isso pode acontecer. Então, isso daqui é um ponto de atenção. Não temos 11 diálogos competitivos hoje pós-lei de licitação. Mas nós temos exemplos brasileiros, com destaque pelo menos para 2. E aí eu trago o instrumento convocatório justamente pelo problema que se tem quando vamos buscar na internet. Nós temos aqui uma experiência da modernização dos equipamentos de sistema de meteorologia para o desenvolvimento de um centro espacial, UFA, comando da aeronáutica, bem aplicado, bem pensado, de chamar uma solução que ainda não existe e colocar pessoas para sentar para uma proposta que traga o melhor benefício ao interesse público, em especial a uma solução que tanto interessa a todos. Aqui está o exemplo. Vou passar muito rapidamente aqui outra experiência, e aqui sim de um município de Santa Catarina, de Abelardo Luz, que traz aí também uma discussão, tem loteamentos clandestinos, precisamos fazer um loteamento de forma diferente, uma proposta aqui de diálogo competitivo. 2 exemplos seguros que hoje já temos como mencionar. Agora temos mais discussões. Não se esperava que o diálogo competitivo chegasse tão rapidamente, e já encerrando aqui pelo tempo, tão rapidamente ao Ministério Público com denúncias, ao Judiciário, mas chegou. Quando a gente faz uma busca aqui simples, nós já vamos entender que tem denúncias no Tribunal de Contas, certamente alguém é indignado porque foi aquela modalidade escolhida. Sim, é uma modalidade da Lei Nova de Licitação que concorre agora com as demais. Então, eu quero aqui chamar a atenção só para a existência de discussões já nos órgãos de controle no Tribunal de Contas, e não passarei aqui por todos esses exemplos. O Ministério de Gestão abriu uma consulta pública por entender que, da forma que está somente na 14.133, no seu artigo 28 a 32, não resolve ainda a situação, e o decreto posterior que regulamenta também não resolve. Os gestores públicos não estão entendendo, os órgãos de controle têm dúvida, o judiciário tem, e os empresários nem pararam para entender isso ainda como uma linha de oportunidade de contratação com a administração pública. Esta consulta pública, que resulta numa instrução normativa ainda em formatação e publicação, precisamos conferir, ela traz aí alguns passos importantes nesse ambiente, e eu só vou chamar a atenção dos senhores, não vou ler aqui, só chamar a atenção dos senhores para a existência, que existe uma preocupação, de fato, sobre a aplicação. E com isso dizer que é uma modalidade que pode trazer uma grande diferença nas contratações públicas de diversos temas. Na Secretaria de Gestão, por exemplo, nós temos que dar diretrizes e falar de sistemas e de oportunidades, gestão de pessoas, gestão do patrimônio imobiliário, transformação digital e tantos outros. Na infraestrutura e no saneamento, que é o tema deste congresso, imagino os senhores, todos aqueles municípios que ainda não têm um saneamento bem desenhado, chamando o privado para pensar junto uma solução ainda não existente. Então, nós temos uma oportunidade, para além daquelas que já existem, através desta modalidade. São Paulo, eu trouxe alguns exemplos que não é de diálogo competitivo, que poderia ser, mas não é.
parcerias público-privadas, os nossos próximos projetos. Mas é justamente para chamar a atenção, poderia ser. A lei de concessão foi alterada para permitir que as concessões aconteçam também, podem acontecer pelo diálogo competitivo, mas não são. A gente tem contratações inovadoras que não são PPPs, que não estão dentro do diálogo competitivo e também não estão dentro dos contratos públicos de soluções inovadoras, que é uma nova modalidade. Aqui, alguns exemplos, na parte de energia limpa, por exemplo. Enfim, eu não tenho mais tempo, então eu vou ficar depois à disposição dos senhores, seja em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, em nome do FONAC, que é o fórum que reúne os secretários de gestão, mas eu quero chamar a atenção a essência deste painel, que é pensar as novas modalidades à luz de um novo movimento da administração pública, que é uma administração pública consensual, é uma administração pública que tem que ter gestores que tratem os problemas do século XXI com as soluções do século XXI. Esta administração pública consensual, ela passa por uma dispensa, muitas vezes, de demandas que são sempre levadas ao judiciário para prestigiar a arbitragem. Passa também, e é o tema do meu trabalho de mestrado, por instrumentos como termo de ajustamento de gestão, que podem ser utilizados pelos gestores públicos para evitar demandas condenatórias com um fim único de dar efetividade à política pública. Não é termo de ajustamento de conduta, termo de ajustamento de gestão. E instrumentos outros que os senhores já conhecem aí como um novo momento consensual. Não conseguimos resolver mais os problemas do passado com as ferramentas do passado. E este é um convite para que os senhores, enquanto gestores públicos, ou enquanto aqueles que desejam contratar com a gestão pública, pensem um pouco nessas novas modalidades. Mas eu deixo uma pergunta: será que, de fato, nós precisamos de mais uma modalidade que, apesar da sua inovação, demora muito mais, porque ela traz 2 momentos de editais, 2 momentos de julgamento, ou nós precisávamos de ter menos burocracia na compreensão e na aplicação desses processos? Eu quero aqui parabenizar todos do evento e eu faço em nome do diretor Flávio, que conduziu e com maestria a este evento. Muito obrigado, secretária Marcela, ela que também foi secretária na gestão de São Paulo anterior, muito obrigado, trouxe aí exemplos práticos, né? A gente consegue visualizar facilmente essa questão da consulta pública, esse caso do Ministério da Defesa. Então, é sinal que a coisa já está acontecendo e, repito, esse painel aqui tem como objetivo passar essas informações, saber em que pé essa questão está posta. E só um rápido registro, secretária, eu tive a honra de ser secretário, eu sou do Piauí, tive a honra de ser secretário de Teresina, de Indústria, Comércio e Turismo, em 2010. Então, sei das dificuldades do poder público, já estive do lado de lá, hoje como advogado, né, também atuando nessa aula de direito administrativo, assim como a doutora, né, então, realmente foi um painel muito enriquecedor. E parabéns pelo trabalho e sucesso nessa frente nacional. E agora, para concluir o nosso painel, vamos ouvir um pouco da visão da advocacia, né? Todos nós sabemos que os gestores precisam, né, de orientação jurídica e, portanto, o nosso convidado para finalizar esse painel, o doutor Paraíba Neto, que é mestre em Direito pelo IDP e, como já foi dito, hoje é o presidente da OAB da região metropolitana de Fortaleza e vai trazer um pouco do seu conhecimento nessa área. Doutor Paraíba Neto. Muito obrigado, Alexandre. Queria saudar a mesa na pessoa do ministro Cuquina. Agradecer também ao nosso mediador Alexandre, meu colega de mestrado. Saudar a plateia na pessoa da minha esposa Rita e da minha colega de mestrado Cíntia, que ali está. Seguindo o protocolo, sou um homem moreno de 1,83 m, cabelos castanhos, visto um terno azul, uma blusa branca e uma gravata vermelha. Agradecer também ao doutor Flávio Abreu pelo convite, doutor Cláudio Abreu por esse brilhante evento aqui hoje realizado.
sou presidente da OAB, vou me apresentar, por que eu fui chamado aqui. Sou presidente da OAB Região Metropolitana de Fortaleza, onde nossa circunscrição, nós abrangemos 16 cidades lá em torno de Fortaleza, lá no Ceará. E fui chamado para saber como é que a OAB poderia contribuir, né, com esse diálogo competitivo. Depois de duas grandes palestras aqui, que esmiuçaram e falaram tão bem sobre tudo isso, da dificuldade de hoje, né, do diálogo competitivo, e foi assim que surgiu as comissões e o observatório da OAB, dentro dessas 16 prefeituras do Ceará, onde os prefeitos, a gente se reúne com a OAB para tentar, de uma maneira transparente, dialogar, né, para implementar, conseguir avançar, né, com esse tipo de modalidade. O ministro bem falou, dizendo que tentando entender como é que ia funcionar, quais seriam as etapas, esmiuçou bem a lei, como funciona. Pelo que a gente entendeu, pelo que a gente tem conversado, as prefeituras pequenas precisam do diálogo competitivo, ministro, tendo em vista a dificuldade mesmo da expertise de profissionais experientes dentro de municípios pequenos, que não tem um corpo técnico para fazer estudos complexos e nem tem recursos financeiros para contratar pessoas expertas em determinados setores, né? No exemplo de estudo de solo, estudo de minérios, na parte de saneamento, a gente advoga no nosso escritório, já na parte privada, nós advogamos para uma grande empresa de saneamento do Brasil, que é a INAP, lá no Ceará, e a gente já encontrou várias vezes editais difíceis de serem executados, tendo em vista que quando começa a execução, não foi feito um estudo correto, o solo não era aquele, tinha pedra no caminho que não podia fazer, então o valor não era suficiente para executar aquela obra. Então, como o ministro bem falou, o doutor Marcelo também falou, as empresas funcionam como consultores realmente, eles são chamados para debater. Muitas vezes o dinheiro realmente não está em primeiro plano, não é o valor, né, é a solução, né, a solução que mais se adequa àquele caso, né, tendo em vista que, às vezes, o impacto ambiental é menor, né, o tempo é menor, o impacto societário é menor, o tempo que, às vezes, um trânsito vai ficar parado, né? Uma instalação de uma estação de metrô que vai parar uma grande via de uma cidade. Então, e tudo isso é analisado. E as empresas grandes que já têm experiência no setor, que já trabalham com isso, conseguem trazer para a mesa, para esse diálogo com o setor público, medidas, né, soluções mais práticas, nem muitas vezes as mais baratas, as mais que gastam menos, mas que realmente vai trazer um retorno melhor para a sociedade, um benefício melhor para a sociedade, que é o que a gente procura. Quando a OAB foi chamada para esse observatório, as dificuldades, como o João Gronet também falou aqui, é cultural e também de capacitação. Então, a gente está implementando cursos dessas cidades, está conversando com os próprios funcionários da prefeitura, por conta para essa mudança de cultura, principalmente. O gestor hoje tem medo de conversar com o setor público, o setor privado, né, com medo de estar direcionando o edital, estar direcionando uma licitação e ser responsabilizado com isso. E a OAB, mais uma vez, tenta, como ator desse cenário, dessa implementação, trazer uma governança diferente, uma transparência, já que a OAB já tem participação no sistema eleitoral. Nós da OAB somos chamados nessas prefeituras para a lacração das urnas, para acompanhar o pleito eleitoral, para a apuração dos votos. Somos chamados para sorteio de jurados, né, para tribunal do júri. Então, nós temos para inspeção de vários do trabalho, inspeções do fórum. A OAB sempre participou, né, desses grandes mudanças, grandes debates da sociedade. A OAB sempre esteve presente. Então, por que não participar mais uma vez? E foi um pedido do próprio setor público, já que a OAB conversa, tem um bom diálogo com as prefeituras, tem um bom diálogo com o setor público, e funciona como essa ponte entre sociedade, setor público, advocacia e os resultados. Então, a nossa função, eu venho trazer a minha experiência, né, de presidente da OAB, já estou lá há 6 anos, fui reeleito agora. Então, a gente sempre tem esse bom diálogo, o que a gente está fazendo aqui também, esse congresso funciona como um diálogo competitivo. A gente está aqui com pessoas de vários setores da sociedade,
do Executivo, do Judiciário, gestores públicos, advocacia, instituições de controle, e nós estamos dialogando para tentar achar soluções mais práticas, soluções mais céleres, mais transparentes. Então, isso aqui nada mais é do que um diálogo competitivo, e a OAB, mais uma vez, vai tentar ajudar, participar, ser uma ponte, uma interlocução, para que a gente consiga atender essa meta de 2033, de implantação, mas, como a doutora Marcela bem falou, não encontra nenhum caso, né, no Brasil ainda de diálogo competitivo. Lá no Ceará também a gente não conseguiu fazer ainda, a gente está estudando, está trabalhando, está capacitando, mas a dificuldade ainda é muito grande de que isso aconteça, mas sabemos sim que é importante por conta disso, por conta de municípios pequenos não terem realmente essa expertise, o corpo técnico para apresentar um edital, uma licitação que melhor atende a sociedade. Então, minha participação é bem breve, é sobre isso que eu queria falar, agradecer mais uma vez ter sido convidado, é uma honra participar desse painel com o ministro Cuquina, doutora Marcela, doutor Alexandre, meu colega de mestrado. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Paraíba Neto. Com isso, damos por encerrado este painel, agradecendo mais uma vez a participação dos que ficaram até agora aqui. Agradecemos a moderação, também os painelistas, pedimos que se posicione para um registro fotográfico.